Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma semana. O conteúdo irá ser sobre temperatura, calor e introdução à termodinâmica. Vamos aos objetivos desta videoaula. Então, temos como objetivo geral ensinar os conteúdos temperatura, calor e introdução à termodinâmica. E como específicos que fazem referência a esta videoaula, definir termodinâmica, né? Vocês vão entender a definição de termodinâmica, definir temperatura e calor, aprender os diferentes tipos de sistemas termodinâmicos, compreender equilíbrio térmico e eu irei explicar a lei zero da termodinâmica. Bem, então a termodinâmica ela faz uma relação entre os conceitos de temperatura, de calor e de energia interna, certo? Faz uma relação entre essas três definições aqui. Eu acredito que vocês tenham uma noção, né, sobre o que vem a ser temperatura. A temperatura ela mede o grau de agitação térmica, não é, das moléculas. O calor é uma forma de energia em trânsito de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura. E a energia interna é justamente a energia interna de um sistema, né, termodinâmico que nós estivermos considerando. Uma típica situação de um sistema termodinâmico vocês podem observar aqui nessa imagem que mostra a entrada de uma fonte de calor, certo? Uma caldeira na esquerda e a saída de um redutor de calor, que seria o condensador, essa parte aqui na direita. Trabalho, olha, é extraído neste caso por uma série de pistões. Nós podemos observar aqui nesse sistema termodinâmico, né, que o calor, né, gera esse trabalho mecânico. Então, aqui dentro da termodinâmica, nós relacionamos duas modalidades de energia muito importantes, que é a energia térmica e a energia mecânica, certo? Essa energia térmica vai possibilitar a realização, né, de trabalho por um sistema ou sobre o sistema. Depende muito do sistema que nós estivermos nos considerando, tá bom? Por isso que é importante eu trazer para vocês esses conceitos aqui de temperatura, calor e energia interna. E aí eu lhes pergunto então o que é temperatura, né? Então a temperatura ela é uma das 7 grandezas físicas fundamentais no Sistema Internacional de Unidades e está relacionada às nossas sensações de quente e frio, né? Porque quente e frio são sensações. Ninguém tem frio e ninguém tem calor, né? Ninguém tem quente. E aí a temperatura ela mede o grau de agitação térmica das moléculas, que está diretamente relacionado e de forma proporcional à sua energia cinética, né, das moléculas. É medida com um termômetro, né? E aí nós temos diversos tipos de termômetros que são utilizados para fazer medição de temperatura, né? E é essa energia térmica das moléculas. Quanto maior esse grau de agitação térmica das moléculas, maior é numericamente o valor da temperatura. E no SI a unidade para a temperatura é Kelvin. E aí nós vamos ver que a temperatura existem outras escalas termométricas e uma delas é a Kelvin, que é a escala absoluta, né? E aí vem a questão sobre o que seria calor. Então o calor é uma forma de energia que flui entre um sistema e sua vizinhança em virtude de uma diferença de temperatura entre eles. Então tem que existir uma diferença de temperatura nesse sistema termodinâmico que estejamos considerando, né? Esses corpos têm que estar a temperaturas diferentes para que o calor ele possa fluir de um corpo para outro, né? Esse fluxo de calor. Então é uma forma de energia que flui de um corpo para o outro devido à diferença
de temperatura. Certo? Então essa é a definição de calor, e aí vocês já podem, né, ter essa noção da diferença entre calor e temperatura, né, que são coisas completamente diferentes e definições importantíssimas aqui dentro da termodinâmica. E o que a termodinâmica ela explica? Né? O que a termodinâmica procura explicar? Então, ela explica as principais propriedades da matéria, a correlação entre estas propriedades e a mecânica dos átomos e moléculas, né? Dentro dessas modalidades de energia térmica e energia mecânica. A termodinâmica ela trata das transformações da matéria nos seus 4 estados, né? E aqui nós temos justamente os 4 estados físicos. O sólido, ó, que é a estrutura das moléculas mais organizadas. O líquido, né, é um dos estados físicos da matéria. E o gasoso. Nós temos também um outro estado físico para a matéria, que é o plasma, né? Aí vai envolver íons, elétrons, aí é uma forma de organização bem mais aleatória do que o estado gasoso, certo? Então esses são os 4 estados físicos da matéria. Eu acredito que até o momento vocês conheciam mais esses 3 mais comuns, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Esse plasma ele é mais novo para você. Bom, então a termodinâmica ela explica essas propriedades da matéria e a correlação entre estas propriedades e a mecânica dos átomos e moléculas, né? E aí a matéria ela pode estar em um destes 4 estados físicos. Bom, definições aqui importantes na termodinâmica. O que seria então um sistema termodinâmico? Então, uma certa porção de matéria suficientemente extensa para poder ser descrita por parâmetros macroscópicos contida no recipiente. Então, isso seria um sistema termodinâmico. Vizinhança do sistema, né? Estaria externo a ele. Então, aquilo que é exterior ao sistema e com o qual o sistema pode eventualmente trocar energia e ou matéria, certo? Com essa vizinhança. Nós temos então a fronteira em relação à superfície fechada, né? Real, uma parede, uma membrana, enfim. Ou abstrata, imaginada por nós mesmos, né? Uma situação de uma fronteira em um sistema termodinâmico que separa o sistema da sua vizinhança, né? Então isso seria uma superfície fechada. E ela pode ser real ou abstrata, essa fronteira. Aqui, por exemplo, nós temos um exemplo de um gás contido no cilindro com uma parede móvel. Vejam, olha, a vizinhança aqui, no caso, olha, é o ar exterior ao recipiente. O sistema, nós temos o gás, um recipiente de parede móvel, né? Aqui. A parede móvel, que é justamente o êmbolo, mais a superfície lateral do cilindro, aqui, olha, e a base do cilindro formam a fronteira, que são as paredes do recipiente, certo? Essas paredes do recipiente são as fronteiras. E aqui nós podemos justamente observar essas 3 definições aqui importantes na termodinâmica. O sistema, que é formado por esse gás, né? E esse gás é que vai mover, né, esse êmbolo. Nós temos a parede do móvel, a superfície lateral do cilindro e a base do cilindro. E a própria vizinhança aqui, que é o ar exterior ao recipiente, tá bom? Então, nesse exemplo, a gente pode observar aquelas 3 definições para a termodinâmica. E aí, olha, os sistemas eles podem ser fechado, isolado e aberto. Então, nós temos essas 3 situações aqui para os sistemas termodinâmicos. E vejam o seguinte, um sistema ele é fechado, ele pode ser considerado fechado quando não troca matéria com a vizinhança. Pode trocar energia, mas aí um sistema fechado ele não troca a matéria, certo? Até porque esse sistema ele está fechado.
Já um sistema isolado não troca energia nem matéria com a vizinhança. Não existe troca nenhuma em um sistema isolado. E um sistema aberto, ele troca a matéria com a sua vizinhança, né, com o exterior. Consequentemente, também pode estar ocorrendo troca de energia aqui. E informações importantes, olha, em relação às fronteiras, né? Nós temos aqui as paredes diatérmicas, olha, que permitem transferência da energia na forma de calor. Nós temos as paredes adiabáticas nos sistemas termodinâmicos que não permitem transferência de calor. E nós temos as paredes móveis ou fixas. E aí essas paredes elas permitem transferência de energia, certo? É na forma de trabalho mecânico. Bem, então esse trabalho aqui é um trabalho mecânico aqui, ok? Então, os sistemas eles podem ser fechado, isolado ou aberto, né? E aberto. Essa definição de equilíbrio térmico é importantíssima, né? Porque ela vai relacionar aqui tanto os conceitos de temperatura quanto os conceitos de calor, certo? Para o entendimento dessa definição de equilíbrio térmico. Então, ó, o equilíbrio térmico é o estado do sistema onde nenhuma das variáveis macroscópicas, pressão, volume e temperatura, muda com o tempo. Ou seja, se mantém constante. Os corpos vão estar com a mesma pressão, o mesmo volume e a mesma temperatura em uma situação de equilíbrio térmico. Então, olha aqui, por exemplo, nós temos esse corpo aqui, ó, a 50 graus Celsius e este a 20. O calor ele vai fluir do de maior temperatura para o de menor temperatura. Depois de um certo tempo, né, esses corpos eles vão atingir o estado de equilíbrio térmico, que é o estado em que eles vão se encontrar com a mesma temperatura, né? Então a temperatura aqui é a variável macroscópica de estado do sistema aqui. Então, ó, veja que aqui denota justamente a mesma situação. Essa temperatura do corpo A é maior que a do corpo B. O calor ele vai fluir do corpo de maior temperatura, que é o corpo A, para o de menor temperatura. Então, ele flui do maior para o de menor. Com um certo tempo, eles vão estar no estado que eu chamo de TE, que é o estado de equilíbrio térmico, onde nós teremos a mesma temperatura. Os termômetros clínicos, por exemplo, eles entram nessa situação de equilíbrio térmico. Tu coloca o termômetro, né, no paciente, o termômetro clínico, e deixa um certo tempo ali, justamente para que esse termômetro ele entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Quando ele entra em equilíbrio térmico, ele informa, né, o termômetro o valor correspondente à temperatura ali. Ok? A temperatura e a lei zero da termodinâmica é um outro conceito aqui muito importante dentro do estudo aqui da temperatura, né, no calor, consequentemente da primeira lei da termodinâmica. Porque veja o seguinte, ó, vamos considerar dois corpos aqui, A e B, que não estão em contato térmico, e um terceiro corpo C, ó, que será o termômetro, né, o nosso termômetro aqui, para verificar, né, esse estado de agitação térmica das moléculas desses corpos, né, dos corpos A e B aqui dessas situações. Veja que eles estão, né, com a mesma temperatura aqui. Então, ó, se as duas leituras forem as mesmas, né, A e B estão em equilíbrio térmico um com o outro, né? Eles se encontram com a mesma temperatura. E aí precisou desse terceiro corpo aqui ser, né, esse dispositivo para detectar a temperatura dos corpos A e B. Se forem colocados em contato térmico um com o outro, como aqui nessa figura, olha, C, os corpos A e B, não há transferência de energia entre eles, justamente porque eles se encontram no mesmo grau, né, de agitação molecular. Ou seja, com a mesma temperatura. E aí esse princípio zero da termodinâmica,
ou lei do equilíbrio, diz o seguinte: ó, se os corpos A e B estiverem separadamente em equilíbrio térmico com um terceiro corpo C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Então, isso é justamente o princípio zero da termodinâmica, né? Se dois corpos A e B estiverem separados em equilíbrio térmico com o terceiro corpo, né, para detectar justamente a mesma temperatura, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si, não é? Então, isso é o princípio zero da termodinâmica. Este enunciado ele pode ser facilmente provado experimentalmente e é muito importante para nos possibilitar definir temperatura, né? Para entender essa definição de temperatura. E aí a temperatura é a propriedade, olha, que determina se um corpo está em equilíbrio térmico com outros corpos, né? Equilíbrio térmico entre si. E a temperatura ela mede o que? Esse grau de agitação térmica das moléculas, certo? Sua energia cinética. Quanto maior essa energia cinética de movimentação das moléculas, maior esse grau de agitação molecular e maior é o valor correspondente à temperatura, certo? Então é importante vocês terem esse entendimento aqui dessa lei zero da termodinâmica. Dois corpos, olha, em equilíbrio térmico entre si estão na mesma temperatura, né? E nós visualizamos justamente isso aqui na videoaula, né? Naquelas situações dos corpos quando eles entram em equilíbrio térmico, e uma situação de equilíbrio térmico é um termômetro clínico, né? Para verificar a temperatura de um corpo, né? Para saber se uma determinada pessoa está com a febre, né? Está com febre. E aí usa-se o termômetro clínico para medir esse valor correspondente à temperatura. Geralmente os termômetros clínicos aqui no Brasil, a escala adotada é a escala Celsius. Já nos Estados Unidos, lá usam a Fahrenheit, que é uma outra escala para a medição de temperatura. No entanto, no SI, eu já até falei nessa videoaula, a unidade para a temperatura, né, é o Kelvin. Bem, gente, temos esse exemplo aqui bem interessante, certo? Para tratar aqui sobre o conteúdo desta videoaula, é importante vocês se deterem muito bem ao enunciado, né, e buscarem esse entendimento do conteúdo, né, como um todo, tá bom? Procurem também, de repente, tentar tirar os dados das questões, certo? Para compreender bem o enunciado. Aí veja o seguinte, ó. A questão diz o seguinte: o calor pode ser absorvido por uma substância sem que esta mude sua temperatura. Essa afirmação contradiz o conceito do calor como uma energia no processo de transferência, devido a uma diferença de temperatura. Então, esse exemplo vocês vão responder nas atividades obrigatórias, eu vou colocar para vocês, e aí em um outro momento eu resolvo com vocês essa questão. Então é importante vocês se deterem aqui no enunciado para não ter problema nessa interpretação. Não é? Aqui diz o seguinte: o calor ele pode ser absorvido por uma substância sem que esta mude sua temperatura. Esta afirmação contradiz o conceito de calor como uma energia no processo de transferência devido a uma diferença de temperatura. Então a questão está querendo saber justamente isso. Bom, essas foram as referências da nossa videoaula e nos encontraremos em um outro momento. Até mais, pessoal!